Saúdo a igreja com a paz do Senhor, amém? Os irmãos podem se assentar em nome de Jesus. Eu quero, em primeiro lugar, louvar a Deus por essa oportunidade, porque Ele é fiel e somente Ele. Eu estou diante da igreja do Senhor e eu creio que, em nome de Jesus, o dono da igreja tem uma palavra no nosso coração, amém? Eu queria ler com os irmãos alguns versículos que se encontram em Efésios 3. Eu vou lendo para tomar tempo, mas capítulo 3, a partir do 14, diz assim: Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de que, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Amém? Glória a Jesus. Meus irmãos, essa semana eu não sabia, não tinha certeza que eu ia ministrar, porque o pastor disse só para eu trazer uns salmos. Eu pensei que eu fosse cantar. Mas na quinta-feira ele confirmou e no início da semana o Senhor tinha colocado uma palavra no meu coração e vem pulsando desde então, e eu creio que o Senhor foi confirmando ali que era para trazer essa passagem, essa mensagem ao coração da igreja. E o resumo dela seria a comunhão com Deus. Quando a Bíblia fala sobre a vinda de Cristo, o motivo que Deus o enviou não foi outro senão de nos resgatar para Deus. A Bíblia fala que em Colossenses, o Senhor aprove Deus unir, trazer de volta, reconciliar todas as coisas, sejam nos céus ou na terra, através de Cristo Jesus. Jesus é de profunda e total importância na nossa vida, porque a Bíblia fala que desde a eternidade o Cordeiro se entregou em nosso favor para nos resgatar. Foi então que, quando Jesus veio, Paulo diz que é a plenitude dos tempos. Deus aprove Deus revelar em Cristo Jesus tudo que o Velho Testamento ele veio falando através de símbolos. Mas aprove ao Senhor nos revelar ali, quando vem Jesus, Ele começa a nos ensinar qual é a vontade, o anseio do coração de Deus. E quando João começa a relatar ali em João 14, o que Jesus ministra, diz aos seus discípulos nos últimos momentos de Cristo na terra, Ele nos ensina, Ele nos dá passos práticos de qual é a vontade de Deus e de qual é o anseio do coração do Pai para a nossa vida. Quando Jesus diz que Ele iria e nos prepararia lugar, Ele diz aos seus discípulos: olha, vocês sabem para onde eu vou e vocês sabem o caminho. Então, se não me engano, é Tomé que fala: Senhor, nós não sabemos para onde o Senhor vai, como nós saberemos o caminho? Quando eu li aquele versículo, eu imagino a angústia de Tomé falando: mas para onde que o Senhor vai? Como que o Senhor acredita que a gente sabe se a gente não sabe sequer aonde o Senhor vai? Então Jesus, com muita calma, diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. E ali Ele nos ensina que Ele é o caminho. E quando Ele diz caminho, igreja, me lembrou daquele velho exercício de matemática ou de qualquer exercício de escola, quando você tem que encontrar como chegar do ponto A até o ponto B. São vários caminhos, são vários desenhos de caminhos que se tem, mas só tem um caminho para você chegar até o ponto B. Eu falei: Deus, por que eu estou lembrando desse exercício? Mas o Senhor falou no meu coração de forma bem simples, igreja. Eu creio que nessa noite, graças a Deus, o Senhor enviou outras pessoas antes de mim para ministrar.
Já seria uma palavra e tanto, graças a Deus. E eu só tenho uma breve passagem para falar para os irmãos, mas quando ele diz sobre esse pequeno exercício, na nossa vida e na nossa rotina, irmãos, nós temos uma tendência de criarmos o famoso achismo. Nós achamos alguma coisa, achamos aquilo outro. E quando se trata de evangelho e palavra, por mais que eu compreenda diferente, a Assembleia pode compreender, ter uma teologia diferente da batista, da presbiteriana, mas os alicerces do evangelho são os mesmos. Né? Nós cremos em um Deus trino, Jesus veio para nos salvar e um dia ele vai voltar. Então, são princípios. Só que quando eu convivo no meu dia a dia, eu tenho uma tendência de criar os achismos. Nós temos, muitas vezes, irmãos em nosso meio que acreditam em horóscopo, porque não sabem, às vezes é na inocência de fato, mas não sabem que isso é a leitura dos céus para saber o dia de amanhã, quando Deus diz claramente na sua palavra que o dia de amanhã pertence ao Senhor. Nós começamos a criar achismos. Como o irmão aqui colocou, que é um achismo muito forte, mas chegava a ser até teologia, a questão da oferta. Que coisa gloriosa conhecer a verdade de que Deus, na verdade, recebe o nosso coração e não a oferta. Outros, muitos achismos no nosso dia a dia que vão nos distraindo do que é o foco, do que é o caminho. Então, eu tenho vários caminhos, mas eu só tenho uma forma de ir do ponto A até o ponto B. Eu só tenho uma forma de eu sair dessa terra e ir para a glória. Eu só tenho um caminho para eu chegar até o Pai. Eu só tenho Jesus Cristo. E quando Jesus ali ensina de que Ele é o caminho, Ele não ensinou o caminho, Ele é o caminho. Ele não nos mostrou o caminho, Ele é o caminho. É necessário para eu chegar do ponto A até o ponto B, eu estar no caminho. Parece um pouco óbvio, mas os irmãos vão me entender. Se eu preciso chegar até o ponto B, eu preciso entrar no caminho. Eu preciso estar no caminho. Se eu quero chegar até a glória, eu preciso estar em Cristo. Eu preciso entrar em Cristo. E como assim entrar em Cristo? Eu preciso entrar na realidade que é Cristo. E aí eu te pergunto, irmão, como nós fazemos isso? Se em nós, como foi falado aqui, há uma tendência absurda de sempre errarmos, se em nós não há mérito algum, se em nós não há meios, não há formas, nós não temos de nós mesmos como foi falado semana passada, se eu não me engano, quando Paulo diz, olha, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu vejo constantemente em mim. Mas graças a Deus, por Jesus Cristo, a nossa vitória, igreja, não está em nenhum outro lugar, não está no nosso achismo, não está nas teologias, não está em muitos e muitos livros que nós temos acesso hoje. Nossa vitória está em Cristo Jesus. E Jesus veio nos ensinar um princípio muito simples, mas que é o que Deus colocou na minha mente essa semana é a nossa maior batalha. É a busca pelo Senhor. Parece ser simples, mas quando você pensa na sua rotina, você sabe como é difícil. A busca pelo Senhor, irmãos, não é, muitas vezes, o que de fato às vezes a gente quer, né? Pegar a Bíblia, pegar várias versões de Bíblia, estudar, pegar livros e estudar. Não é uma realidade que a gente tem todos os dias, e não foi necessariamente o que Cristo disse. Mas Jesus nos ensinou a ter a comunhão com o Pai constante. Jesus, depois de caminhar muito, quilômetros e quilômetros, ele se distanciava da multidão e orar. Irmãos, não tem outra menção que aconteça com tanta frequência na Bíblia, senão essa, de que Jesus orou. Jesus foi orar. Quando ele recebeu a notícia de que João havia morrido, a Bíblia diz que ele foi para um lugar à parte e foi orar.
Isso me mostra um sinal de que, assim como no Getsemane ele foi orar, estando angustiado de coração, ele viu ali que a oração era necessária. Mas também quando ele começou o ministério dele em Canaã, ali com aquele casamento, que era um motivo de alegria, ele também foi orar depois. Então, isso me mostra que, independente das emoções, Jesus orava. E eu quero vos lembrar que Jesus estava passivo de toda e qualquer emoção. É o que a Bíblia nos garante, que Ele nos conhece, porque Ele foi em tudo tentado. O que eu quero dizer, irmãos, é que a nossa maior batalha é todos os dias dobrar os nossos joelhos e falar com Deus. A nossa maior batalha é todos os dias pegar 15 minutos do nosso dia e meditar na palavra do Senhor. E não é meditar de tipo, li o capítulo inteiro, mas o que esse capítulo quer falar comigo? O que esse versículo quer falar comigo? Irmãos, isso é tão simples. Você fala, mas eu já sei disso. Mas fica a pergunta dentro de mim, porque eu também sei disso. Se eu faço isso, e por que é tão importante a gente começar o dia dessa forma? Porque nós temos uma outra tendência, como eu disse aqui, de achismo. E no meio do achismo há uma inquietação na nossa alma. E muitas vezes nós estamos gastando a nossa energia para lá e para cá. Mas o que eu tenho que fazer? Irmãos, eu estou falando... Essa palavra, sem dúvida, veio muito para mim, por isso que eu jurava que eu ia guardar ela dentro do meu coração. E amém, mas o Senhor falou comigo que era para eu compartilhar com os irmãos essa palavra. Quantas vezes eu fico desesperada no meu trabalho? Quantas vezes você, na sua rotina de casa, fica desesperado? Porque não começou o dia direito. E às vezes, irmãos, não é um dia isso. Talvez por muito tempo a gente esteja nessa situação, porque há muito tempo a gente não organiza a nossa rotina na simplicidade do que Cristo nos ensinou. Não é com estardalhaço, não é com... Não, nem sempre. Muitas vezes é no silêncio. É no momento com Deus, ali, quieto, que o Senhor vai te orientar sobre o que você precisa fazer. Mas, Senhor, eu preciso de tanto de essa quantidade de dinheiro. Eu estou preocupada. Coloca o teu coração em Deus, como Paulo nos ensina. E não fiquei ansiosos por coisa alguma. Mas fazeis tudo conhecido ao Senhor, em oração, com ação de graças. É o que Paulo nos ensina. Quando nós ajustamos a nossa rotina, por mais que seja simples, mas quando nós ajustamos, se todos nós aqui ajustarmos a nossa rotina e buscarmos ao Senhor em primeiro lugar e dar a Ele a prioridade, dar a Ele o número 1 do nosso dia, as coisas vão começar pouco a pouco se ajustando, irmãos. Sem estardalhaço. Na quietude, no silêncio da paz do Espírito Santo. E essa angústia, essa ansiedade do nosso coração vai passar. E nós olharemos e diremos, meu Deus, quando que aconteceu o que passou? Mas é o agir do Espírito Santo. A nossa geração é muito imediatista. Nós queremos tudo para agora, e não é só a geração de agora, porque esse sentimento também nos tomou. Não, eu quero agora, né? Eu estou com fome, não tenho tempo para cozinhar. iFood, 10 minutos eu tenho um prato pronto na minha mesa. Miojo, 3 minutos. Nós temos a tendência imediatista, mas o Espírito Santo não se corrompeu por conta das mudanças dos tempos. O Espírito Santo é o próprio Deus que também diz em sua palavra que Ele é imutável. Ele não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje, sempre será. Ele é paciente, é bondoso e amoroso. Então, enquanto nós estivermos inquietos, agitados em nossas muitas preocupações, não tem como o Espírito Santo agir. Vê? Eu não consigo.
Eu não consigo ver o agir do Espírito Santo porque ele não pode. A Bíblia diz que ele é educado, não é? Em Apocalipse, Deus diz que, olha, ele está batendo a porta. Por que ele não arrombou a porta? Afinal, eu estou precisando, pode arrombar. Não, ele bate a porta. Para. Dobre o seu joelho e fala com Deus. Mas eu estou no escritório, estou na correria. Para. Existe um lugar secreto no escritório, Senhor, me ajuda, mas que se chama banheiro. Quem vai para o escritório ou para o trabalho me entende. Agora, quem estiver em casa, no home office, se tranca no quarto. Ai, tem muita gente na minha casa, vai para o banheiro também. Vai para o banheiro. Mas que o Senhor nos ajude, igreja, a entendermos que esse pequeno ajuste vai fazer toda a diferença na nossa história. Quando o Senhor diz em Romanos que todos nós pecamos e destituídos nós somos da glória de Deus, o Senhor coloca todo mundo dentro de uma mesma linha, debaixo de uma mesma verdade. Todos pecaram. Não tem como um se achar mais que o outro, não. Todos pecaram, todos estão debaixo de uma mesma condenação. Essa verdade tem que nos trazer quebrantamento. Porque somos iguais. A irmã tem cara de ser mais crente e tal. Amém, glória a Deus, mas ela é igual a você. Pecadora, todos nós somos pecadores. Redimidos pelo sangue do Cordeiro. Resgatados, não por mim, não por você, mas pelo sangue do Cordeiro. Todos nós estamos no mesmo barco, igreja, querendo chegar até a glória. Isso tem que trazer quebrantamento no nosso coração. Porque quantas vezes nós estamos gastando a nossa energia com outras coisas e nós estamos nos desgastando e o evangelho já não tem mais o mesmo valor, já não tem mais o mesmo brilho, já não tem mais o mesmo carinho, o mesmo amor que você tinha antes. Pegava a Bíblia, Senhor, que coisa gostosa, glória a Deus. Mas a gente vai se perdendo no meio do caminho, isso é natural. Infelizmente, isso é natural. É por isso que Cristo Jesus veio e nos salvou de forma sobrenatural. Porque era impossível a nós mesmos. Por isso que eu quero te convidar nessa noite, igreja, em nome de Jesus, a ajustar o princípio de tudo, que é o que o Senhor falou comigo. É a comunhão com Deus. Ananias só recebeu a direção de Deus porque ele tinha comunhão com Deus. Olha, irmão, não estou falando de forma legalista aqui, de que eu tenho que orar de joelhos, orar 3 vezes ao dia, 2 vezes ao dia, 4. Eu não estou falando de quantidade, eu digo de prioridade. Eu não digo de tempo, cada um sabe o tempo que tem. Cada um sabe como é a rotina, mas que você se lembre disso em nome de Jesus. Que há uma plenitude de Deus reservada a nós. Paulo nos ensina aqui que para nós entrarmos nesse caminho, adentrarmos nessa comunhão, para que possamos conhecer o que eu acabei de ler, a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. O que é a plenitude de Deus? Se eu digo que é um Deus infinito, é o que o Senhor tem reservado a nós. E muitas vezes nós estamos quebrando a cabeça ali naquele problema que é tão pequeno, e a gente fala, Deus é tão pequeno, por que o Senhor não resolve, né? E é verdade. Mas, irmão, em nome de Jesus, eu te convido a um desafio que eu também preciso entrar. Porque quando eu acordo, eu lembro da minha agenda e do que a gente tem de reunião no trabalho, aí já começa a me dar um mal-estar, uma inquietação de, muita coisa para fazer, muita coisa para fazer. Eu não consigo dobrar meu joelho. E isso me rouba muita coisa. Pode parecer que não, mas me rouba a comunhão com Deus. E no dia seguinte eu já estou podre, e no outro dia eu já estou querendo sair correndo. Porque as coisas querem nos tirar do foco, que é Cristo. O Senhor quer ajustar as nossas prioridades, igreja.
O Senhor quer ajustar, e eu não digo aqui como querendo pôr um peso sobre a igreja, de maneira nenhuma. Mas convidá-los, porque eu creio que o mover do Espírito Santo já está nesse ambiente. E é só Ele, igreja, que faz isso no nosso coração. E no nome de Jesus, descomplicar muita coisa do seu coração. É tanta angústia, é tanta preocupação, é tanta decepção. E o Senhor está nos convidando, deixa de lado. Senhor, mas olha, eu não recebi aquela bênção, eu tenho certeza que é porque eu devia ter jejuado 30 dias, eu jejuei 10. Sabe, esse peso que você carrega em você de eu devia ter feito isso, deixe em nome de Jesus aos pés da cruz. Olha para frente, deixando as coisas que para trás ficam. É o que Paulo nos ensina. Eu prossigo para o alvo, que é Cristo Jesus. Em nome de Jesus, igreja. Que nós possamos prosseguir em Cristo. Porque o que o Senhor me falou nessa noite, durante o louvor, que foi tão glorioso, é que o Senhor quer tirar as nossas cinzas e trocar por vestes de louvor. Vestes de louvor. Mas está difícil, os dias são difíceis. Veste de louvor, Senhor, louvado seja o teu nome, louvado seja o teu nome. O Senhor é lindo, o Senhor é fiel, o Senhor é fiel. Eu já não sinto mais alegria, Senhor, renova, Senhor. Como diz o salmista, os ossos que o Senhor quebrou, restaura, Senhor, para que eu possa te louvar mais uma vez. Eu escolho Deus, oh meu Pai, como eu amo aquele louvor. Eu escolho o Senhor. Eu não estou entendendo nada, irmãos, e eu falo sinceramente. Eu olho ao redor e falo, Jesus, o que está acontecendo? Eu olho as notícias e falo, Senhor, o que está acontecendo? O que está acontecendo? E se a gente for conforme essa onda, irmãos, a gente se perde. A gente quer se esconder, meu Deus, como eu queria fugir, Deus sabe. Eu tenho que confessar para a igreja, eu pedi perdão ao Senhor, porque antes de vir para o culto eu senti tanta raiva. Ô, Senhor, me perdoa. Tanta raiva de ter que ministrar hoje, irmãos. Porque eu choro, mais choro do que falo, mas eu fiquei com uma raiva. Falei, por que o pastor faz isso comigo? Você vê uma distorção do que é a verdade. Qual é a verdade? Deus tem uma mensagem. Você é só o canal, Damares. Se esconde atrás do púlpito, você é só o canal. Mas eu pedi perdão ao Senhor. Porque se a gente se deixar levar pelas emoções, igreja, a gente não vence. A gente não recebe o que Deus tem para nós. E de forma muito simples, irmãos, eu queria que os irmãos guardassem essa palavra no coração de vocês. Existem muitas coisas hoje, bom é seguir as pessoas certas no Instagram, né? Um deles é o pastor Hernandes Dias Lopes, irmãos. Siga lá, porque, olha, é cada tapa todos os dias, você fala, glória a Deus. Mas eu gosto muito de uma mensagem que ele tem na Bíblia, que ele fez os comentários, que ele diz assim, que a salvação ela é passado, presente e futuro. Quanto ao passado, Cristo nos salvou através da justificação. Ou seja, o nosso pecado foi perdoado, foi pago a dívida do nosso pecado. Quanto à santificação, o presente, o Senhor está nos libertando do poder do pecado. Quanto ao futuro, a glorificação, o Senhor nos livrará da presença do pecado. Você vê? É o caminho que Jesus nos ensinou. É um caminho. Vacilou hoje? Se levanta. É um caminho. Continua caminhando com Deus. Tropeçou? Levanta. Mas se levanta e volta mesmo. Eu não consigo. Se esforça. Se esforça, porque o reino dos céus é tomado à força. E eu creio, igreja, que dessa forma nós seremos Ananias na vida de muitos Saulos. Nós seremos a cura para o enfermo, nós seremos o refrigério para o cansado. Se tão somente nós nos dispomos a deixar o nosso achismo, o nosso pensamento, para tomarmos posse do que Deus já nos deu, é a mente de Cristo. É a plenitude, Ele não nos deu um pouco, Ele nos deu a plenitude. Por que Ele nos salvou e não nos levou para a glória? Por que nós ainda estamos aqui? Será que Ele é malvado desse jeito para nos deixar sofrendo aqui? É o que a Bíblia diz.
A Bíblia nos ensina que Deus é bom. E a sua infinita misericórdia dura para sempre. Ainda há um trabalho para a igreja nessa terra. Ainda há pessoas que precisam ouvir a palavra do Senhor. E não vai ser através de anjos, igreja. Vai ser através de mim e de você. Porque aprove o Senhor, através de nós, a sua igreja, mostrar, revelar a multiforme graça do Senhor. O quão grande Ele é, quão fiel Ele é e quão amoroso Ele é. Porque há muitos corações perturbados, se questionando se há realmente um Deus diante de tanto sofrimento. As pessoas distorcem. Porque é isso, gente. Sem Deus, a gente distorce a verdade. Não é Deus que nos provocou o sofrimento, mas colhemos o fruto do nosso pecado. E a gente não quer encarar essa realidade como mundo, como humanidade. Mas Cristo Jesus quer nos ensinar o caminho de volta. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Amém, igreja? Eu queria encerrar com um testemunho. Vou me esforçar para não chorar. Os irmãos sabem que nós participamos da Vision School. E, para ser sincera, eu não fazia ideia o que era. Mas eu falei, ok, a gente vai, deve ser alguma palestra, né? Vai ser bacana que vai ter missionários.
eu já sou intercessor de uma. E das demais por tabela, né? Mas uma em especial. Faça isso em nome de Jesus. Ore, contribua, abençoe. Enquanto ele estava dizendo e falando ali, eu fiquei lembrando de que a liderança judaica já estava tão bem consolidada, que quando Jesus veio, eles recusaram Jesus. Mas Jesus, só falta 10 minutos, entre aspas. Ele está voltando. Não podemos nos acomodar naquilo que estamos fazendo. Corações nesta noite, pela tua palavra ministrada ao nosso coração, ó Senhor. Deus, tu és um Deus em excelência, e o Senhor tem, ó Pai querido, em abundância para derramar sobre cada um de nós, ó Senhor. Venha em nome do Senhor Jesus Cristo tomar os nossos lares em tuas mãos, que nossas vidas, ó Pai, venham ser, ó Deus queridos, movidas pela adoração ao teu santo nome. Manifesta, Senhor, o teu querer, a tua obra, o desejo do teu Espírito Santo sobre cada um de nós, ó Pai. Visita cada lar como foi ministrado aqui, Senhor, dando alegria do teu Espírito Santo, colocando em nossos corações a tua vontade, ó Senhor, em nome de Jesus, ó Deus. Nos dê uma semana abençoada, nos dê uma semana cheia de vitória, que o teu doce Espírito Santo seja conosco e com a tua igreja e permaneça para sempre, que a tua palavra venha queimar em nossos corações e que tenhamos uma semana de bênção e que o teu doce Espírito tenha liberdade para falar aos nossos corações, ó Pai. Em nome de Jesus, nos leva, nos guarde, Senhor, de todo mal, para a honra e glória do teu nome. Oramos em nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Abra a sua mão e o seu coração. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces e eternas consolações do Espírito Santo de Deus, reine em cada lar, em cada vida e em cada coração, e assim permaneça para todo o sempre. E todo o povo que é de Deus, diga amém. Continue orando pelas meninas em nome de Jesus. Lá embaixo tem, hoje é crepe.